Sobre Lutero, o pessoal fala muito que ele tinha uma questão dos judeus, né, que ele era um pouco antissemita. Se o senhor pudesse falar um pouco disso, como que era, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. Então, às vezes o papel do historiador também é desconstruir os nossos mitos fundantes, né, como fala na história, né? Mas, de fato, Lutero foi antissemita. Ele escreveu contra os judeus. Ele, de fato, teve uma postura negativa com relação aos judeus. E aí, a gente vê aquele aspecto, aquilo que eu falei, como que Lutero era ao mesmo tempo um homem moderno e um homem medieval. Como que ele tem essa herança do mundo medieval, de que o judeu era inferior. Por quê? Porque foi judeu que matou Jesus Cristo e tal, né? E a gente vê como que no século XX isso acabou se transformando numa das maiores tragédias que temos na nossa história aí, contemporânea, né? Eu sei bem pouco assim sobre isso, mas Lutero também não gastou muito falando sobre isso, não. Num texto dele lá, ele fala sobre isso, faz o comentário dos pervertidos judeus e coisa assim, mas parece que também ele não se preocupou em desenvolver, em criar toda uma teologia contra o judaísmo, e não chegou a tanto. Mas ele demonstrou mesmo, num dos escritos dele, um antissemitismo. Isso, de fato. E a gente, infelizmente, né, porque a gente gostaria que esses nossos heróis só tivessem feito coisas adequadas, boas, tudo certinho, né? Mas ele era humano, né? Humano como a gente, né? Até na Bíblia nós encontramos os nossos heróis bíblicos cometendo erros, né? Eu lembro uma vez, eu era acho que adolescente, jovem, sei lá, e ouvi um sermão sobre Abraão, pai da fé. E ele é chamado assim na própria Bíblia, né, o pai da fé, né? E eu lembro que o sermão falava alguma coisa, nós temos que ser como Abraão e tal, o pai da fé. E eu fiquei pensando, né, depois, durante o sermão e depois do sermão, né? Fiquei pensando, mas será que a gente tem que ser Abraão também, quando ele teve medo, quando ele mentiu, né? É o nosso herói, o pai da fé, mas que era ser humano também, né? E a Bíblia mostra ele chegando lá e falou, olha, Sara, fala que você é minha irmã, porque senão vai ficar, como é que é, vai dar ruim para mim aqui, né? Então é isso. Uma pergunta que eu tinha é sobre a relação entre Lutero e Erasmo. Eles foram amigos, depois Erasmo não concordou com tudo que aconteceu. Tem mais alguma coisa assim do relacionamento deles? No fim, eles ficaram distantes, mantiveram contato? Essa tensão entre Erasmo, que continuou dentro da instituição, e Lutero que ficou fora, como é que ficou essa relação? É muito curioso isso, porque o Erasmo era aquele humanista que acreditava no campo das ideias e que você nunca devia romper uma amizade por causa de diferenças de ideia. Lutero não. Lutero achava que a questão da salvação eterna da alma era tão grave que não era só campo das ideias. Então, o que aconteceu? O Erasmo, eu passei no filme aqui, e tem a cena que o Frederico Sábio fala com aquele homem, é o representante do Papa, que está lá para convencer o Frederico a enviar Lutero para Roma. Mas o Frederico sabia que se Lutero fosse para Roma, não voltava vivo. Quer dizer, não voltava, né? E aí... E como Frederico era um homem desse Estado nacional que estava surgindo, falou, não, Lutero é meu súdito, não é assim. E como a Saxônia era rica, era poderosa, falou, não,
você fala para o Papa e fala para o Imperador que eu só levo Lutero e ainda quero um salvo-conduto para a Assembleia. Levou lá. Bom, aí o Frederico fala, você conhece o Erasmo? Ele fala, quem que não conhece o Erasmo, né? Fala, o Lutero fez alguma coisa errada? Fez. Então, em que coisas? Em duas coisas. Atacou a coroa do Papa, o que já é uma expressão forte, porque Papa não tem coroa. Mas o que ele estava querendo dizer com isso? O papado extrapolou daquilo que era para ser. Então, se tornou um poder que não era para ter. Então, aí já tem uma crítica de Erasmo. E atacou também o ventre dos... Ali fala barriga, né? Foi trazido por barriga. A barriga dos monges. Que é o seguinte, o monge fica lá no bem bom, não faz nada que presta para a sociedade, e fica lá só comendo, bebendo, dormindo, sem fazer nada que importa para a sociedade. E essa era uma crítica que aparece no Elogio da Loucura, aquele livro que eu citei. Pois bem, então o Erasmo concordava com Lutero durante a maior parte do tempo. Quando, na Saxônia, as ideias de Lutero começam a ser ampliadas para outros aspectos, aí a Saxônia tira as imagens, os cultos já não tem mais imagens, o sacerdote vai se casar na igreja alemã e tal. O Erasmo e o Lutero se correspondiam. O Erasmo começa a fazer críticas ao Lutero. Falou, Lutero, você está indo longe demais. E começa a dizer, Lutero, vale a pena você radicalizar a reforma e perder a unidade da igreja? Ou a gente devia ir mais devagar para manter a unidade da igreja? Essa era a ideia de Erasmo. Erasmo era filósofo. Não, a gente vai chegar a uma transformação, a gente vai convencer todo mundo, vamos aí devagarinho, estudando a Bíblia e tal. Lutero não era. Vocês perceberam no filme como que Lutero era passional? Como que as coisas batiam em Lutero? É aquele cara que já tomava decisão, ia, fazia, acontecia. Aí Lutero escreveu para Erasmo, não é assim, você está errado, não quero saber, e parou de responder cartas do Erasmo. Então, quem rompeu, na realidade, foi o Lutero. Foi Lutero. E, curiosamente, o Felipe Melanchthon, que era o assessor principal, nesse filme, o Felipe Melanchthon aparece muito. É que eu não me importei em passar assim o Melanchthon, né? Mas quando passou lá na Dieta de Worms, um magrinho de barbichinha, assim, com os olhos arregalados, preocupado com ele, é o personagem ali, é o Felipe Melanchthon ali. O Felipe Melanchthon, que também tinha essa raiz humanista, renascentista, Felipe Melanchthon, até o final da vida dele, se correspondeu com Erasmo, ou até o final da vida de Erasmo, na realidade, porque o Melanchthon era bem mais jovem, né? O Melanchthon continuou a ser o principal teólogo em Wittenberg, junto com Lutero, que Lutero era o principal, mas depois de Lutero, Melanchthon era a principal liderança. E o Melanchthon nunca rompeu com o Erasmo, manteve correspondência com o Erasmo. O Lutero, que já era mais assim, né, estupim, que nem eu falei antes, mais curtinho, né? Já falou, você não entendeu, a questão é grave, é séria, se a gente não radicalizar, a gente está fugindo do Evangelho. Então, teve isso. Eu acho que é uma questão a ser colocada, né? Até onde que a gente rompe, até onde que a gente mantém, né? Até onde que a gente rompe com uma ideia e até onde a gente rompe com a pessoa. Eu acho que isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil. Eu falei para vocês que eu sou neto de espanhóis. Eu tenho uma parte da minha família que mora em Itapira,
tem um primo em Campinas, tem uma prima em Araras também. Mas essa família é muito católica, mas muito católica mesmo. Os meus tios criaram todos os filhos, são 6, 3 homens e 3 mulheres, dos meus primos, estão todos vivos aí. Todos foram criados na igreja, o pessoal foi criado, e entre eles ainda, alguns deles são de diretoria de igreja católica, catequista, tudo assim. E como que a gente mantém amizade com esses familiares sem perder a essência e a verdade do Evangelho? É uma questão. Eu comentei isso uma vez com o Cristo, para a gente batendo papo. Como que uma tia minha, minha mãe e essa tia que estão vivas. O meu tio lá de Itapira também já morreu, tal, as outras irmãs. Mas essa tia, que é mais velha, 5 anos mais velha que minha mãe, ela brigava com o meu tio, o tio Zé, até quando ia levar convite de casamento. Porque ela fazia questão de chegar lá. Eu estou falando de uma família muito católica. E são católicos praticantes mesmo. Eles sempre foram... por exemplo, eles faziam parte de um grupo que defendia o casamento de sacerdote, de fazer abaixo-assinado, de ir para o Vaticano, né, sem deixar de ser católicos. Firmes, forte e tal. Né? E a minha tia ia levar convite de casamento e brigava com o tio Zé por causa da Virgem Maria. Né? Chegava lá e tal, conversa vai, conversa vem, ela forçava a barra para chegar na Maria. Para chegar e falar, vocês têm que parar com idolatria, senão vocês vão para o inferno, e não sei o quê. E dava briga. Então, como que a gente consegue que o Evangelho seja demonstrado? Né? Eu não estou dizendo que é fácil, eu também não tenho regra para isso, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. Né? Então, quando eu leio as 95 teses com os meus alunos, a gente sempre dá aquela paradinha assim, né? Eu faço essa brincadeira. Gente, isso era naquela época. Né? E o pessoal sempre dá risada, porque, por exemplo, a gente fala da simonia. Sinceramente, dá vergonha de ver alguns programas da televisão. A minha esposa, muitos anos atrás, um dia falou para mim, mas o que você fica assistindo esses programas aí? Isso faz tempo já. Eu falei, por 2 motivos, Beth. 2 motivos. Um é que eu sou professor, eu preciso de dar uma olhada aí o que está acontecendo. Tá? E outro, porque é divertido, viu? Divertido. Naquela época eu falei que é divertido, hoje é de chorar. Isso que é uma coisa de chorar. É uma barganha, as indulgências estão de volta. A pessoa tem que entregar seu dinheiro, teve um vídeo aí outro dia do Malafaia pedindo trízimo para o pessoal. Alguém viu isso aí? 30%. Né? Teve um outro que ele é negócio de casa. Faça um propósito com Deus, você vai dar por 1 ano, eu não lembro direito como que é, 30% do seu salário e tal, e depois não sei o quê, né? E um outro, que agora eu não lembro quem é, eu não lembro, não sei se foi o próprio Silas Malafaia, mas acho que isso não foi ele, que falava assim, por que 30% que você vai dar? 10% para o Pai, 10% para o Filho e 10% para o Espírito Santo. É brincadeira, gente, isso? A gente ri, mas é de chorar também um negócio desse. É de chorar. E aí, é a última tela. Igreja reformada, né, em latim, sempre reformando. Isso aí foi uma expressão que num concílio da Igreja Reformada da Holanda foi dita por um teólogo chamado Gisbertus Voetius, né, que a Igreja Reformada deve sempre se reformar. Não se reformar para mudar aquilo que é a essência.
mas se reformar para trazer de volta aquilo que é a essência. Porque a igreja, eu às vezes começo algumas aulas do curso de História, dizendo assim, a igreja é divina ou é humana? Aí uns falam, a igreja é divina, outros falam, a igreja é humana. Ou a igreja é divina e humana? E aí a parte humana sempre vai falhar. Sempre vai ter suas falhas. Agostinho, a maior obra de Agostinho é a Cidade de Deus. O pensamento de Agostinho na Cidade de Deus é o seguinte, por que Agostinho escreveu a Cidade de Deus? Não era todo mundo dentro do Império Romano que era cristão. Embora, quando Agostinho morreu, o Constantino já tinha assumido o poder, já tinha mais de 100 anos. Mas até o Império todo se tornar cristão, vai bastante tempo. E tinha muita gente que acusava os cristãos, ou o cristianismo, de serem os culpados pela decadência do Império Romano. Porque na época do início do cristianismo, o Império Romano já começa a ter as primeiras levas de entrada dos povos bárbaros. Uns 2 séculos depois de Jesus Cristo, aí isso começa a se intensificar. E aí nós temos o Império Romano começando a entrar em decadência. E eu falei, lembra que eu falei dos povos bárbaros, falei do Átila, o Huno cercando, que foi isso foi em vida ainda de Agostinho. Agostinho estava vivo quando o Átila, o Huno, embora Agostinho não morasse em Roma, estava no norte da África, mas então ele foi uma espécie de testemunha ocular desse período da história. E aí a acusação dos romanos tradicionais, é que a culpa da decadência de Roma era dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos eram ateus. E, de fato, os cristãos tinham se tornado ateus. Por que ateus? Porque os cristãos não adoravam os deuses do Império Romano. Aquela pleiade de deuses do Império Romano, os cristãos falam, não, isso não é nada, isso não existe. Deus é um só, e é um Deus ainda que ninguém via, não sabia onde estava e tal, né? Porque os outros eles sabiam, os gregos sabiam que os deuses estavam lá no Monte Olimpo e tal, né? E daí por diante, né? Aí os dos cristãos, os romanos falavam, é um Deus maluco esse de vocês, ninguém sabe onde está, ninguém vê, não tem imagem, não tem nada, né? Vocês são ateus, vocês são os responsáveis pela queda do Império Romano. E aí Agostinho escreve essa obra, a Cidade de Deus, para mostrar, olha, os impérios aparecem, se fortalecem e desaparecem aos borbotões na história humana. E o livro todo é assim, ele vai contando a história, desde do que tem lá dos primeiros escritos, ele vai contando. É uma obra espetacular, assim, do termo de pesquisa. Pai. Falou, o que vocês não entenderam é que existe um esforço humano para estabelecer a cidade do homem. Mas qualquer esforço humano sempre vai redundar em fracasso. Mas enquanto o homem está tentando estabelecer a sua cidade, paralelamente, Deus está estabelecendo a cidade dele. Daí o nome do livro, a Cidade de Deus. E é nisso que eu acredito. Apesar de todas as mazelas humanas, e apesar dos erros da igreja, Deus está conduzindo o seu povo para a cidade que é dele, que na teologia e na expressão bíblica se chama Reino de Deus. Então Deus está conduzindo. A igreja erra aqui, erra acolá. No entanto, de vez em quando acontece isso. Opa, nós temos que renovar isso aqui, temos que reformar isso. Isso aqui nós esquecemos, deixamos isso de lado.
e caminhar. Essa visão, assim, a gente passou por uma série de reformas, me parece até que teria que passar de novo, né? Porque os problemas são basicamente o mesmo, mas como que a gente daria continuidade com isso hoje, assim? Como viver de forma que faça sentido toda essa reforma? Pode responder, Christopher. Pergunta difícil. Para beber, nada, né? Só essa pergunta. Não, uma coisa que eu enfatizei muito aqui. Primeiro de tudo, Bíblia. Eu não abro mão disso. É Bíblia. Não tem. É Escritura, é leitura da Escritura Sagrada. Agora, não é leitura da Escritura Sagrada como se fosse caderninho de mágica. Esse é um outro problema. Aí, Christopher, depois você fala que eu estou errado, você pode falar para a sua comunidade. Mas eu acho que os pastores erraram muito. Não é que erraram, mas também não vamos jogar uma carga muito pesada aí, né? Até o que nós recebemos, tal. A gente aprendeu muito a necessidade de ler a Bíblia. Eu e o Cristo, acho que somos mais ou menos da mesma geração. O Cristo foi bem mais novo que eu, mas a gente foi criado sendo ensinado que a gente tinha que ler a Bíblia. Isso é ótimo. Mas teve um erro que foi cometido nesse ensino, na minha opinião. Bom, não sei se foi também o seu caso, mas eu vejo isso a partir da minha igreja e de outras coisas que eu vi por aí. Por exemplo, a gente tem que ler a Bíblia, tem que ler pelo menos um versículo da Bíblia todo dia. E eu acho que aí é que ocorreu boa parte dos equívocos que a gente tem hoje. Porque ler um versículo da Bíblia todo dia não significa nada. Não vai transformar nada. Eu prefiro que você separe 2 dias de meia hora por dia para ler a Bíblia seriamente, do que todo dia ler um versículo da Bíblia. Entendeu? Porque senão fica que nem aquela historinha que vocês já ouviram, né? O sujeito queria saber a vontade de Deus, foi lá: Senhor, fale comigo hoje, que hoje é um dia importante para mim, vou para aquela entrevista de emprego. Aí abriu a Bíblia assim, e foi lá, e abriu, né? Colocou o dedo lá, e leu o versículo. E Judas foi e enforcou-se. O Senhor, eu não entendi a mensagem, né? Aí orou de novo, abriu lá, botou o dedo assim, abriu: vai tu e faz o mesmo. Falei: Senhor, eu continuo não entendendo a mensagem. Abriu de novo, botou o dedo lá: o que tens de fazer, faz-o logo. E aí foi, né? Claro, gente, isso é uma piada, é uma caricatura, uma brincadeira, mas que nos ajuda a entender por que tanta gente vai atrás desses apóstolos que tem por aí hoje, né? Dessas teorias, dessas teologias equivocadas, que fazem de Deus um capacho do ser humano, porque eu é que determino, eu é que faço, e Deus fica sujeito à minha oração. Tudo partiu do erro da leitura da Escritura. Olha, não tem cristão forte sem leitura da Escritura. E aqui eu vou, já que é para... estamos em época de reforma, chutar o pau, vai pegar pesado. Tem cristão que ora, e ora muito, e não lê a Bíblia. Mas não tem cristão que leia a Bíblia que não ore. Certo? Mas é esse segundo que é o que está no caminho mais adequado.
Então, eu acho que isso é básico, é essencial. Nenhum dos momentos de reforma da igreja foi uma reforma que dispensou a Bíblia. Teve momentos na história da igreja que teve gente dispensando a Bíblia, mas que não deu em nada. Então, essa é uma coisa interessante. Bíblia, primeira. Segunda, eu acho que isso que a gente está fazendo de lembrar a história pode ajudar muito. Mas aí tem um aspecto. A história ou a tradição teológica não pode ser tradição pela tradição. Eu sou de uma igreja calvinista. Mas se for para pegar Calvino e simplesmente repetir o que o Calvino disse, talvez isso não seja o suficiente. Porque o que Calvino disse no século XVI, disse num período de lutas, disse num período que a igreja era ligada ao Estado, a própria igreja de Calvino. Quando Calvino fala em igreja, ele está falando de Genebra. Está falando da cidade. Então, nós temos que entender o que Lutero falou, o que Zwinglio falou, o que Calvino falou, o que Melâncto falou e outros reformadores falaram, na época deles, para daí a gente fazer a hermenêutica. O pessoal, quando vai para o seminário, aprende lá entre as disciplinas, né? Teve gente aqui que estudou, né? Tem lá exegese e hermenêutica. Não tem? Quem que estudou seminário aqui? O Christopher, você fez seminário? Estudou? Alguém estudou seminário? Não estudou? Só eu e o seu Jesus aqui. Mas vocês já ouviram falar dessas disciplinas, né? O que é a exegese? A exegese é ir para o texto bíblico e procurar entender o texto bíblico no contexto que ele foi escrito. É bonito fazer isso, que legal, o cara pode ser um grande intelectual e fazer isso. Mas isso é só metade do caminho. Aí vem a hermenêutica. A hermenêutica é pegar todo esse trabalho da exegese e falar, tá bom, e o que significa isso para agora? O que significa isso para agora? E fazer, então, a interpretação. E isso não só em termos de texto bíblico, mas em termos de história também. Então não adianta a gente pegar a confissão, por exemplo, na minha igreja, eu já defendi, eu falei, né, que a Confissão de Fé de Westminster é um documento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, hoje. Mas eu já propus na minha igreja que nós fizéssemos uma outra confissão de fé. Você quer mudar as coisas, não sei o quê? Eu falei, não quero mudar nada. Eu quero fazer uma outra confissão justamente para não mudar nada. Eu sou historiador, historiador não joga nada fora, nada que é velho a gente joga fora. Agora é o seguinte, os nossos irmãos lá da Assembleia de Westminster escreveram no século XVII, foram convocados pelo parlamento puritano da Inglaterra, que estava em guerra civil contra o rei, que em 1549 prendeu o rei, julgou e condenou à morte. Todas essas coisas acabam tendo reflexo no texto confessional. E mais, você pega o capítulo da criação da Confissão de Fé de Westminster, tem 2 parágrafos. Não tem uma palavra sobre ecologia. Não tem uma palavra sobre destruição de rios, de matas, não tem nada. Eu acho que... Bom, primeiro, por que não tem isso na Confissão de Fé de Westminster? Por que vocês acham? Porque ninguém estava preocupado com isso na época. Mas hoje, se a gente for fazer uma confissão de fé, a gente não deveria colocar alguma palavra sobre isso? A partir da teologia, a partir da Bíblia? Se Deus é o Criador, e etc, etc, etc. Mas não tem, porque não era preocupação da época, mas hoje é. E nós, em vez da gente falar para o mundo que o mundo é o jardim que Deus criou, e portanto devemos criar, a gente está deixando a turma do Greenpeace, que inclusive nasceu com protestantes, né?
a se amarrar em usinas hidrelétricas, a ser barquinho pequeno cerca poderosos navios, né? Para dizer, temos que cuidar. E aí, o que a gente faz sobre isso? Então, não é jogar fora o passado, mas entender como que os irmãos do passado responderam às circunstâncias específicas de suas épocas, para daí fazer essa hermenêutica. O que é que está acontecendo hoje? Por exemplo, eu só vou dar isso como exemplo, tá? Depois vocês discutem com seus líderes espirituais aí. Quando se fala de homossexualismo, parece que a única discussão da igreja, a única coisa que a igreja, os cristãos, os protestantes, sabem falar, isso é pecado, vocês vão para o inferno e não entram aqui. Gente, será que isso resolve? Será que a gente não é capaz de tratar dessa questão de outro modo? Não é possível que não tenha outra possibilidade de tratar o homossexual, que eu não vou concordar com ele, mas amá-lo como ser humano digno que ele é, em vez de simplesmente execrá-lo, xingá-lo. Quer dizer, então, mas isso tem que partir da Escritura em primeiro lugar. E como eu falei, não tem cristão que leia a Escritura que não ore. Então, partir da Escritura em primeiro lugar e de uma leitura histórica da igreja. Como que a igreja agiu para a gente tentar aprender com aqueles princípios e tomar atitudes hoje. Eu acho que aí a gente pode caminhar. Pensando em termos de política, por exemplo. A igreja não pode se tornar partido político. Só que a minha fé evangélica, a minha fé bíblica, não pode me fazer me omitir do que acontece no país. Como pode ser que alguns não gostem aqui, mas eu vou falar assim mesmo. Mas como que eu posso, sendo cristão, imaginar votar num sujeito como Bolsonaro? Que acha que estupro é uma coisa banal. Afinal de contas, é culpa da mulher se ela não se vestisse como ela se veste. Que acha que, se não concorda com o pensamento político dele, pode ser morto. Como que eu vou admitir que meu país tenha um senador que foi pego oficialmente, legalmente, numa escuta legal, dizendo, nós vamos pegar um sujeito aí para ser o laranja dessa operação, mas a gente pega alguém que, se ameaçar abrir a boca, a gente mata. E o cara é senador da República, e parece que está legal. Eu, como cristão, não posso aceitar isso. Então, quer dizer, a profissão de fé cristã não pode levar-me apenas à contemplação de Deus. Tem que me levar a ter atitudes práticas. Eu não vou sair batendo nas pessoas. Mas eu tenho que minimamente orar pelo meu país. Minimamente. Nem todo mundo foi chamado para ser um político, ou qualquer coisa assim. Que eu também admito que possa ter. Um cristão sincero fazer isso. Está difícil de achar, mas pode ser. Mas minimamente eu tenho que orar. Eu não posso, como cristão, deixar de orar pelo meu país. Para que essas coisas mudem.